Eu ia pedir para o irmão Cléber baixar um pouquinho o ganho, meu irmão. Baixa um pouquinho, chega assim nos 3,5, no máximo 4. Daí o volume, tu consegue aumentar um pouquinho o volume, sem eu precisar forçar muito a minha garganta, tá bom? Chegou nos 4 ali, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. O que eu disse isso, meu irmão? Eu quis fazer para descontrair a igreja. Eu vi esses dias o pastor, um videozinho circulando na internet, pensei, mas que coisa, né? O pastor R.S. Soares, eu acho que os irmãos aqui, quem sabe já ouviram, ele disse para o rapaz da mesa do som, baixa o ganho lá 3 a 3,5 até 4, e ali ele vai dando instrução o mesário ali, e aquilo me chamou a atenção, eu disse, vou brincar com o irmão Cléber, né? O irmão Cléber é uma benção, irmão. Vocês são uma benção aí na mesa de som, tá? Tá muito bom o som, mas eu não quero forçar muito a minha garganta mesmo. E ontem o pastor Antônio e os irmãos oraram e ungiram a minha garganta, porque eu estava bem ruim da garganta, hoje eu não posso forçar muito. E Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Dito isto, antes de nós entrar na palavra, Deus tem me dado mensagens através de sonhos, através de palavras, e essa é uma aqui, assim como das outras, Deus me deu através de um sonho, e onde eu vi muito óleo aqui neste lugar, pessoas sendo ungidas neste lugar. Aleluia. E eu fui procurar me dedicar onde estava isso, e eu fui no Velho Testamento, e ali, mas daí eu vou pregar no Novo, mas tem tudo a ver com o Velho Testamento, porque no passado o símbolo do óleo era uma coisa sagrada, era uma coisa onde aqueles que eram ungidos com óleo se apoderava o poder de Deus na vida daquelas pessoas. E Deus me levou numa mensagem desta noite que fala sobre um propósito e um chamado que Deus tem para cada um de nós nessa noite. E com certeza, quando eu digo cada um, é que todos nós, independente que você é líder, que você é pastor, que você é obreiro, independente que você entrou aqui hoje pela primeira vez e talvez não conhece o Evangelho, mas se você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu te aceito, nesse momento o Espírito de Deus está na sua vida, e ali Ele já te dá uma ferramenta para que você seja útil na obra do Senhor. Ninguém é chamado sem um propósito. Todos nós fomos chamados para um propósito de Deus, um propósito maior do que aquilo que nós estamos talvez até acostumados a fazer. Deus tem uma grande obra para realizar nesse tempo que se chama hoje. E eu mais uma vez eu quero ser boca de Deus, profeta neste lugar, para dizer, Deus tem uma grande obra para realizar por intermédio das nossas mãos. Você tem um chamado lindo dentro de você. Deus já te deu as ferramentas. Aleluia. Quando nós nos alistamos, quando nós era ainda adolescente, juramos a bandeira na praça. Quem aqui jurou a bandeira ali, fez todo aqueles procedimentos ali, mas nos alistamos e ficamos à disposição da pátria. Que chamasse, você era obrigado a ir, a não ser que você estava doente, com algum problema físico,
daí você não precisaria, mas que você estivesse bem, em forma, que ele te chamasse para ir para a guerra, você teria que ir, porque você tinha se alistado. Aleluias, e glória a Deus. E o Espírito Santo me levou essa noite, aleluias, que esta noite há um propósito lindo sobre as nossas vidas, e que o Espírito Santo ia despertar esse chamado que já existe dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, esse chamado não é só para líderes, é para todos que estão sentados nos bancos. É para todos nós. Deus já colocou uma ferramenta dentro de cada um de nós. Amém? Vamos fazer a leitura então. Se o irmão quiser projetar ali para nós, Mateus 24, 45 até o 47. Mateus 24, 45. Hoje eu vou ir na Bíblia de papel mesmo. Glória a Deus. Está projetado ali, os irmãos, se quiser acompanhar ali. Diz assim a palavra de Deus: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar-se servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. E desde ontem essa palavra Deus tem confirmado para nós, para mim, no meu coração, que ontem foi trazida uma palavra aqui, o irmão que ministrou, o pastor Antônio também, foi em direção de Deus, foi falado sobre o chamado, sobre o propósito, sobre se apresentar para fazer alguma coisa. E glórias a Deus por isso, o compromisso e o dever daqueles que foram chamados, aleluias, é uma dedicação, é uma renúncia que cada um precisamos ter para nos tornar uma ferramenta afiada, apropriada para os tempos que nós estamos vivendo. Aleluia. E com certeza nessa noite o Espírito Santo, aleluias, vai ministrar cada coração, porque aqui vai ser todos que querem, independente líderes, obreiros, todos que querem, e se ajustando nesse chamado, que ali dentro de cada um de nós tem um chamado. Você foi chamado, você é uma peça-chave nesta obra do Senhor. Amém? E no final o pastor vai estar ungindo cada um daqueles que foram chamados para esse propósito de Deus. Glórias a Deus. Precisa ter renúncia para nós conseguir avançar na obra do Senhor. Nós precisamos primeiro uma dedicação, assim como a irmã Vilma comentou, nada acontece sem oração. Tudo foi através de uma busca, através de uma oração, através de uma dedicação e muitas renúncias. Quantas renúncias nós tivemos que fazer só hoje para estarmos no culto? Quantas propostas nós recebemos durante essa semana e nós decidimos, não, nós temos um compromisso com o reino, nós temos um compromisso com o céu, nós temos um compromisso com a palavra. Quantas renúncias só hoje nós tivemos? Quantas vezes nós tivemos que renunciar à nossa própria carne,
em se levantar nessas noites geladas, ir para o particular e ali Deus fala com a gente. Aleluia, Jesus. Aleluias, e não tem nada mais prazeroso. Nós sabemos que nós estamos ali, no secreto, no particular com Deus, e ali Deus vai se revelando a cada um de nós. Por isso que eu digo, meus amados, a palavra que Deus tem dado para cada um de nós vem através da busca, vem através da dedicação, não é através de internet, não, é através de uma vida no altar, assim como foi entoado esse hino, por tudo deixares no altar. Deus começa a te levantar, a te colocar aquilo como um servo fiel, e Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar para esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Aleluias. Como ativar o propósito de Deus na minha vida? É eu trabalhando com aquilo que eu já tenho. É eu me envolvendo naquilo que eu já recebi de Deus. Nossa primeira ferramenta, quando eu e você nos alistamos como soldados de Cristo, quem lembra da sua primeira ferramenta, do seu primeiro dom que você recebeu quando você aceitou Jesus? Isso me fez eu lembrar de quando eu aceitei Jesus. A minha primeira ferramenta, eu ainda nem era cristão, eu ainda nem conhecia, ouvia falar do Evangelho, mas não tinha me decidido, eu estava no mundo ainda, e eu gostava de louvar, eu gostava de cantar, na época era cantar, eu gostava de cantar, pegava, às vezes tinha uma caixa de som, pastor talvez até escutava, às vezes lá eu tinha uma caixa de som lá, e eu era meio metido a cantor, cantava lá umas músicas lá, gostava de cantar. E quem aqui já viu aquele Oséias Costa, ele tinha uma caminhonete que passava evangelizando há uns 15 anos atrás, né, pastor? Por aí, uns 15 anos atrás, eu estava com uma camisa azul. Eu sempre fui andar assim meio estiloso. Naquela época eu andava com uma camisa azul, fechadinha até aqui assim. Estava lá no pátio da minha casa, aquela caminhoneta passou lá e olhou para mim: "Ei, você da camisa azul, vai no culto lá assim que Deus vai falar contigo." Você lembra, né? E eu olhei: "Olha, o homem está falando comigo." Me arrepiou, pensei: que negócio é esse? E eu vim no culto. E ali ele cantou aquele louvor que para mim foi um divisor de água. Essa foi a minha primeira ferramenta, por isso que eu estou te incentivando nessa noite. Começa a praticar com aquilo que Deus já te deu, aquele dom que Deus já colocou dentro de você. E ele começou a cantar aquele louvor: "Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Fui dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor." Que louvor! Esse aí foi o meu primeiro louvor aqui. Ainda a irmã da Vilma, ela profetizou na minha vida lá em casa. Ela disse que eu ia louvar esse louvor na congregação, e aconteceu assim mesmo. Eu vim, meu primeiro louvor foi esse, e foi ali que Deus começou a me dar novas ferramentas. Glória a Deus. Porque que eu tivesse
me encolhido, dizer, não, mas eu não sei fazer, tem gente muito melhor que eu, que sabe fazer muito melhor que eu vou esperar eles fazer, eu vou ficar na minha, e eu estou sentindo que é de Deus esse dom, mas eu vou me segurar, eu vou deixar os outros fazer. Com certeza eu não tinha recebido novas ferramentas, mas na maneira que eu fui me envolvendo com aquilo que Deus já tinha me dado, que era a primeira ferramenta, que é aquele dom de cantar no mundo, então eu comecei a louvar o nome do Senhor, e eu digo louvo mesmo, Deus, posso até não ter aquela voz afinada, mas Deus sabe que eu adoro Ele em espírito e em verdade. E glória a Deus por isso, e aquilo ali foi o meu a minha primeira ferramenta, o meu primeiro dom, e depois daquilo Deus foi me dando outros, e outros, e outros, e glórias a Deus por isso. E nesta noite, o Espírito do Senhor está ministrando o teu coração. Qual é a tua primeira ferramenta? Qual é o teu primeiro dom que você recebeu? Começa a colocar em prática isso. Estão lembrando? Vou dar um tempo para vocês começar a analisar. Analisa. Qual foi o teu primeiro encontro que você sentiu? Não, isso aqui foi de Deus. Aqui Deus me chamou. É aqui que eu vou trabalhar. Aqui que eu vou me desenvolver. Não adianta nós querer outras coisas enquanto eu não me aperfeiçoar naquele primeiro. Eu me lembro que eu queria tantas coisas, mas o Espírito de Deus diz, não, faça aquilo primeiro. Começa no primeiro que eu te dei. E aquilo começou a vir como uma escada. E glória a Deus, quero muito mais, com certeza, eu quero muito mais, porque eu quero ser um instrumento nessa casa. E aonde Deus me colocar, eu quero ser um vaso cheio da presença de Deus. E nessa noite, aquele primeiro dom que Deus te deu, Deus vai ativar em você nessa noite. O Espírito Santo vai fazer você lembrar o que você era bom quando você entrou nessa casa, o que você se achava bom que fazia quando você foi escolhido. É nesta área, neste momento, que Deus vai te colocar e vai te usar e vai te honrar por isso. E você vai ser uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Quem aqui já está lembrando da sua primeira ferramenta? Alguém está lembrando? Glória a Deus, glória a Deus. Vai ter mais gente. É para todos vocês, toda a igreja. O Espírito Santo ministrou no coração que é toda a igreja que aceitou Jesus tem uma ferramenta aí dentro, e nós precisamos colocar ela em prática. E quando se fala em estar trabalhando, eu sou obrigado a mencionar isso, a passagem de Davi, mas não vou me deter muito. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, e antes de eu entrar nisso aqui, a importância do óleo, vou citar, e depois eu vou estar falando um pouco mais sobre o óleo. Porque quando o profeta Samuel foi ungir Davi, Deus disse, prepara bastante óleo, e vai lá e unge Davi como o próximo rei de Israel. E a Bíblia diz que depois que Samuel ungiu Davi, aleluia, o Espírito do Senhor se apoderou na vida de Davi. Veja a importância do óleo. Aleluia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Glória a Deus. E aquele guri, aquele menino estava trabalhando, e Deus poderia ter dito para ele, vai lá no campo onde está Davi, está trabalhando lá, cuidando das ovelhas do seu pai, vai lá e unge ele lá no campo mesmo. Mas Deus
sabe de todas as coisas, diz: não, vai até Belém, até na casa de Jessé, e ali tu prepara um banquetão e reúne toda a família para estar ali, e porque ali vai ser ungido um filho dele como o rei de Israel. E a Bíblia diz que o profeta Samuel, chegando na casa de Jessé, já preparando todo o banquete, ali se apresentou aqueles homens fortes, valentes de guerra, tudo aquilo, bem fortão, e só dizia: não, esse não é, esse também não é. E Deus falando: você vê a estética da pessoa, você vê como os olhos veem a pessoa, mas eu olho o interior, eu olho o coração das pessoas. Não é esse, não é esse. Foi passando um a um, e eu vou apurar nessa parte, porque tem bastante coisa ainda. E quando chegou no último filho, que o Samuel achou que era o último, nenhum daquele foi o escolhido. E então Samuel já era entendido na parte das coisas de Deus, já sabia que tinha um mistério ali. Perguntou: mas você tem mais algum filho? E ele disse: tem um menino que está no campo, aquele está cuidando das ovelhas. Talvez o pai disse: mas aquele ali não leva jeito, aquele ali é o mais pequeno da casa, aquele ali é o menos improvável, aquele lá está cuidando. E o profeta logo entendeu: é isso aí. Daí disse: vão, chama ele, o banquete está tudo pronto para comer, tudo ali, já o pessoal pronto para sentar na mesa, sentar na cadeira e se deliciar naquele banquete. E o profeta disse: não, ninguém senta mesmo, enquanto este menino não estiver aqui, enquanto esse teu filho Davi não estiver aqui, ninguém se assenta na mesa. E quando o menino entra na casa, aleluia, os olhos do profeta veem, e Deus fala ao coração: é esse, unge ele. E ungindo ele, aleluia, ali se apoderou, aleluia, o Espírito de Deus na vida daquele menino. E o mais interessante, que aqui é algo que nós vamos levar para a vida inteira, aleluia, a importância de nós estarmos envolvidos, trabalhando, dedicando na obra, naquilo que nós fomos chamados, mas esteja trabalhando. Trabalhe na obra. Nós somos chamados para isso, para se envolver, para sabiar, para evangelizar. Sabe quando, aleluia, o avivamento vai chegar? É quando nós que fomos chamados, fomos alistados pelo exército do Senhor, cada um de nós sair na rua e começar a trazer um que não é crente para se alistar neste exército dos cristãos. Aí vai haver este avivamento. Aleluia. Davi, depois de ser ungido rei, comeu aquele banquete maravilhoso. Talvez os demais ainda estavam ali espalhetando os dentes, comendo, remoendo algumas coisas ali. E o Davi disse ao seu pai: prepara mais uma marmitinha aí que eu vou voltar para o campo. Eu vou voltar para o trabalho. E ele já tinha sido ungido rei. Ele poderia ter reivindicado o seu direito. Ele poderia ter dito: não, agora eu fui ungido rei, agora eu vou ficar na minha posição até que eu vou ser chamado para estar operando essa função. Agora eu vou ficar sentado naquela melhor cadeira e vocês vão me servir. Não, ele começou a se envolver naquilo que já estava fazendo. E ali Deus se operou nele, se apoderou nele. Deus foi dando novos dons. Ele aprendeu a tocar harpa como ninguém. Ele foi um valente, um homem de guerra, aleluia, onde matou o urso e leão, aonde venceu o gigante,
por simples fato de estar trabalhando, se envolvendo na obra do Senhor. Aleluia. Eu quero te dar uma boa notícia. Talvez você que está se apresentando para trabalhar na obra, está vendo luta, está vendo tribulação, o inferno se levanta contra você. Não tenha medo, não te preocupa, seja bem-vindo nesse time, porque nos últimos tempos, pastor, que nós decidimos avançar mesmo de verdade, se aprofundar naquilo que o Senhor tem direcionado, a visão que Deus tem dado para nós nesta casa. Eu quero te dizer, olha, a minha carne chega a doer às vezes, chega a tremer, mas arde, porque o inimigo, ele só vai investir, só vai incomodar naqueles que se levantam para fazer a obra do Senhor. Então, quando alguém falar para você, você dizer como é que você está, está tudo mil maravilha, desconfia disso. Mas quando você dizer, eu estou lutando, então sinal que você está no caminho, sinal que você está incomodando o inferno, aleluia, sinal que você está, aleluia, tirando do inferno e povoando o céu. É assim, aleluia, que muitas vezes a minha carne treme, a minha carne geme, porque há um posicionamento. Eu tenho certeza que não é só eu tenho certeza que mais pessoas sofrem retaliação por causa disso, mas eu quero dizer, mais vale assim nós estarmos envolvidos na obra. Quantas retaliações Davi não enfrentou até que ocupou o seu reinado? Quantas lutas, quantas decepções no mundo ele não passou? Quantas provações os próprios irmãos dele acusando ele, dizendo que ele não era o tal, dizendo que ele era ambicioso demais. Tantas retaliações, mas ele perseverou até o final. Aleluia. Então ele recebeu, aleluia, a coroa como rei. Então vale a pena, meus amados, vale a pena nós estarmos envolvidos na obra. Se dedique cada dia mais naquilo que o Senhor já te deu. Amém? Porque se Davi tivesse, aleluia, desistido, reivindicado ali o seu direito pela coroa, ele não tinha, aleluia, ocupado o chamado maior do propósito a qual Deus tinha chamado. Deus ungiu ele para ser rei, mas Deus não disse, olha, em tal dia, em tal tempo você vai assumir. Deus apenas mandou ungir ele como o próximo rei de Israel. Aleluia. E aqui eu vejo, meus amados, muitos de nós, aleluia, recebemos promessas. Aleluia. E ficamos parados no tempo, porque achamos que a promessa é no nosso tempo. A promessa vem do tempo de Deus, que Deus te chamou para um propósito maior. Permaneça trabalhando, permaneça se envolvendo naquilo que Deus já te deu. Porque eu aprendo com isso, não adianta você ter promessa e ficar parado. E adiantar uma coisa, eu recebi uma promessa, que eu recebi uma promessa uns 8, 7 anos atrás, que Deus ia me dar palavra, ia me dar sermão, ia me dar, para não me preocupar com o sermão, que quem ia me dar ia ser Deus. Ia adiantar eu só viver alimentando isso, para eu receber
sermão, para me receber palavra, o que eu tinha que fazer? Me dedicar de dia, de noite, na leitura, na oração, na dedicação, renunciando à minha carne. Muitas vezes não queria ir, aleluias, na oração, mas há um chamado maior para cada um de nós. Aleluias, nada adianta eu ter promessa e ficar parado sem fazer nada, porque Deus não chama ninguém desocupado. Então, que você está ocupado, você está no caminho certo. Continua com esta dedicação na obra, que Deus irá te honrar por isso. Amém? Glória a Deus. Estou entrando já para finalizar, porque nós queremos fazer um ato profético nessa noite. Vamos ungir, o pastor vai ungir cada um deles, pastor. Aqueles que se decidirem e lembrarem, eu quero me envolver naquele primeiro dom que eu já recebi, porque eu quero mais. Tem pessoas que querem mais e mais e mais dons para fazer isso, mas esqueceu do primeiro, e Deus não vai dar mais se nós não nos envolver com o primeiro que Ele já nos deu. Muitas vezes nós negligenciamos o primeiro e queremos o segundo, o terceiro e o quarto. Não, volta lá atrás e começa tudo de novo, que vai ser uma escada e Deus vai te dar mais. Mas lembra do primeiro dom que Deus te deu. Mateus 9:36, não precisa colocar ali, diz assim: Jesus pede mais trabalhadores. Ao ver a multidões, ficou com pena delas, porque estava aflita e desamparadas, como ovelhas sem pastor. 37, a colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Disse ele aos seus discípulos: portanto, peça ao Senhor da colheita, que chama mais trabalhadores para o seu campo de colheita. Aleluia. Então o próprio Jesus estava preocupado com aquela multidão. Ele sabia que precisava alistar mais e mais pessoas, porque é uma multidão ali fora, né, pastor? Há uma multidão que precisa ser evangelizado. E o que nós estamos fazendo? Aquele primeiro dom é nós chamar alguém, aleluia, para esse exército de Cristo Jesus e começar a encher este lugar, a encher a casa do Senhor. É ali que vai haver o avivamento. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Jesus viu a multidão aflita e exausto. Ação é responsabilidade individual. Eu faço aquilo que me veio para fazer. O que te veio a mão para fazer? Faça aquilo que te veio para fazer, aquilo que Deus te confiou em suas mãos. Quem está lembrando daquilo que Deus confiou a você? Aleluia. Espero que nesta noite, aleluia, o Espírito de Deus vai ativar em você, em nome de Jesus, o teu chamado para essa grande obra que está para acontecer neste lugar. Deus grande. Aleluia. Eu vejo esse lugar aqui lotado de pessoas, mas precisam ser trazidas para esse lugar. Sabe a passagem dos amigos que levaram aquele paralítico até Jesus? É assim que Deus espera que nós fizemos, levando pessoas, trazendo pessoas paralisadas lá fora. Não uma maca espiritual. As pessoas não vêm para a igreja sozinha. Alguém precisa trazer essas pessoas até Jesus. E cabe a nós
Por isso, essa noite, que Deus venha despertar em cada um de nós esse propósito, aleluia, de avançar, de ganhar almas, assim como está ali, ó, o chamado para um propósito maior. Deus tem um propósito maior na nossa vida, neste lugar, e nós não abrimos mão para, talvez para algumas pessoas, dizer mais de novo a mesma conversa. A Bíblia diz que é para nós ouvir tudo, reter aquilo que é bom, e aquilo que para nós não faz sentido, mas para o próximo pode fazer todo sentido. Então leva o que for bom para você. Eu podia fazer uma dinâmica, trazer duas sacolinhas, até comentei esses dias, botar uma sacolinha na direita e outra na esquerda. E o que você acha, não, isso aí para mim não foi legal, deixa numa sacolinha. Deixa numa sacolinha da esquerda. Só depois não troca a sacolinha, não dá a sacola errada para casa. Deixa aquilo que não for bom na sacola esquerda e aquilo que for bom na sacolinha direita. E só pega aquilo que for bom para você. Porque aquilo que talvez para você não vai ser bom, mas com certeza vai ser bom para o próximo, né, irmão Cleber? Com certeza o outro vai receber. Então, isso faz todo sentido quando nós viemos para a casa de Deus. Às vezes trouxemos uma palavra e talvez no coração da pessoa, a pessoa diz, tá, mas isso aí para mim não me serve. Não, mas talvez para você não, mas por outro lado faz todo o sentido. E essa noite é um chamado para aqueles que realmente desejam do fundo do coração se envolver na obra de Deus, porque o próprio Jesus está dizendo que Ele precisa de mais trabalhadores. Ele precisa de mais pessoas que dizem, eis-me aqui, Senhor. Ele precisa de mais pessoas para se envolver no campo, porque o campo está maduro, está pronto para colher. E o tempo é hoje, senão a gente passa o tempo. Daqui um pouquinho Jesus vem e pergunta para você, servo, o que você fez com aquele dom que eu te dei? Ah, eu achei que aquilo ali não era para mim, eu peguei e enterrei. Sabe o que vai acontecer, né? Usa aquele dom, aquele talento que Deus te deu e se envolve naquilo que eu quero ser boca de Deus, eu quero ser profeta na sua vida. Se você lembrou do primeiro talento, do primeiro dom que Deus te deu, você quer mais, hoje tem mais para você. Começa a se envolver naquilo, diz, a partir de hoje eu quero me dedicar no primeiro dom, porque eu quero receber mais e mais de Deus, amém? Vamos nos colocar no pé em nome de Jesus, aleluias. É um chamado muito especial. Deus vivo. Primeiro nós vamos ungir, o pastor vai ungir, aleluia. O irmão Kleber veio orar aqui, irmão Kleber. A minha garganta está um pouco irritada. O pastor vai ungir, e o irmão Kleber vai orar. E depois nós vamos orar com os enfermos, em nome de Jesus. Se você veio aqui enfermo, nesta noite, aleluia, você volta para casa curado em nome de Jesus.